Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição para o livro de Salmos, para o capítulo 37. Hoje é o 37b. Leiamos do versículo 1 ao versículo 40 de novo, irmãos. Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro de breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não achará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e despendem um arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham no reto caminho. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale um pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo, o Senhor, os sustém. O Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Serão envergonhados no dia do mal e no dia da fome se fartarão. 19. Não serão envergonhados no dia do mal e no dia da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo, procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciará isto quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se como o cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Meus irmãos e minhas irmãs, na vez passada, no bloco passado, nós estudamos temporária felicidade dos perversos. Hoje nós vamos estudar como vamos tratar hoje dos justos, não será temporária a felicidade do perverso, mas será eterna a felicidade dos justos. Começaremos olhando pelo Salmo 1, que diz assim, irmãos: Bem-aventurado
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele ama a palavra de Deus, e não só ama, ele estuda, medita de dia e de noite. Porque ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E voltando aqui para o capítulo 37, no capítulo 36, anterior ao 37, ele vai dizer no versículo 6. Versículo 6 ele diz assim, vamos para o versículo 5, 36, 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e até as nuvens a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, e os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e preserva os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, pois os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente da tua delícia lhe dá de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. E o salmista fala no versículo 10, continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Vamos ler o que nós lemos da vez passada, a introdução feita por Calvino. João Calvino vai dizer assim para mim e para você, meus irmãos e minhas irmãs. Este salmo, cujo título mostra que foi composto por Davi, contém instrução de rico proveito, visto que os fiéis, enquanto prosseguem sua peregrinação terrena ao longo da vida, veem as coisas estranhamente confusas no mundo. A menos que amenize sua tristeza com a esperança de um melhor resultado, sua coragem tão logo se desvanece. Ele fica abatido se ele não tiver esse resultado positivo. Quanto mais ousadamente uma pessoa faz pouco de Deus e segue em direção a todo excesso de impiedade, tanto mais feliz parece ser sua vida. E visto que a prosperidade aparenta ser um emblema do favor divino para com os ímpios, que conclusão dirá alguém se poderá extrair disso, senão que ou o mundo é governado pelo acaso e que a fortuna exerce a soberania, ou que Deus não faz diferença alguma entre os bons e os maus. O Espírito de Deus, entretanto, nos confirma e nos fortalece através destes salmos contra os assaltos de tão forte tentação. Por maior que seja a prosperidade que os maus desfrutam por algum tempo, ele declara que a felicidade deles é transitória, ou seja, é passageira, e que, portanto, são miseráveis, e a felicidade da qual se vangloriam é maldita, enquanto que os piedosos e devotos servos de Deus nunca cessam de ser felizes, mesmo em meio às suas mais misérias calamidades, porquanto Deus cuida deles e por fim sairá em seu socorro em ocasião oportuna. Isto, aliás, constitui um paradoxo e é totalmente repugnante à razão humana. Veja que Calvino vai dizer que esse paradoxo é totalmente repugnante à razão humana. Por quê? Pois como é que é possível que os bons sofram extrema pobreza e se definem sob infindáveis dificuldades, seja acumulado de humilhação e injustiça, enquanto os maus devassam, triunfam e se regalam mergulhados em prazeres, sem concluirmos que Deus não se preocupa com os quais ele faz aqui na terra? Sem se preocupar com o que acontece com eles aqui na terra? Como é possível? Isso fica um paradoxo na cabeça das pessoas que pensam pelo lado da prosperidade. E por essa conta que, como já dissemos, a doutrina deste salmo, é por esta conta, como já dissemos, que a doutrina deste salmo se faz muito mais proveitosa. Porque desviando os nossos pensamentos deste presente estado de coisas, inculquemos em nós a confiança da providência de Deus, até que ele estenda a sua mão para socorrer os que são seus servos, e exija dos ímpios uma estrita conta de suas vidas, como ladrões e assaltantes que abominavelmente abusam de sua liberal e paternal benevolência.
Sabedores disso, a partir dessa exposição de João Calvino, que é a introdução desse salmo, ele vai dizer assim no versículo 1: não te dignes por causa dos malfeitores, nem tem inveja dos que praticam a iniquidade. Ele vai cantar assim, no versículo 3: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A partir do momento que esse homem, que esse justo, Davi está dizendo, que ele não se digna, que ele não tem inveja, que ele procura a benignidade do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, porque esse é o prazer dele, ele vai contar que no versículo 4, versículo 3, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta da verdade. E a partir do momento que ele confia no Senhor, acredita no Senhor e faz o bem, habitando na terra, trabalhando e alimentando-se da verdade, ele vai colocar o versículo 4 como o Senhor o protegendo, o Senhor o guardando, o Senhor fazendo dele o que bem lhe aprove. Quando ele fala, agrada do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Nesse momento, quando ele fala, agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração, esse agrada-te do Senhor aqui, ele é um indicador de que a pessoa já está pronta para receber as bênçãos de Deus no seu coração. Como é que a pessoa agrada-se no Senhor? Ele está dizendo, não tem inveja, não se indignar. No versículo 1, antes seu prazer está na lei do Senhor, lá no Salmo 1, no versículo 2, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele confia no Senhor, e não só confia, como faz o bem, e ele habita na terra, que é semelhante ao capítulo 3 de Gênesis, e o versículo 18 e 19, quando ele vai dizer assim, vamos ver aqui para que nós falemos bem precisamente, Gênesis capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 18 e 19. Aqui vai dizer como é que a terra vai ficar para Adão depois que é a queda do homem. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. E no versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foi-te formado, porque tu é pó, e ao pó tornará. Voltando ao versículo. Então, o salmista está dizendo que esse homem que vai habitar na terra, ele vai ter que trabalhar para tirar o suor do seu rosto, do suor do rosto ter o seu pão, não de forma iníqua, mas de forma correta. Então esse homem que trabalha justamente buscando a Deus de todo o coração, lendo sua palavra, não se dignando, não tendo inveja do homem que faz abominações, a iniquidade, do homem que não age com equidade, com justiça, com lealdade, ele não tendo esse tipo de inveja, o que acontece com ele? Ele está dizendo que o Senhor satisfará o desejo do coração, porque o coração desse homem já estará inclinado à vontade de Deus. E ele fala o seguinte, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, mais o fará. E ele fala, agrada-te e entrega teu caminho. São duas coisas, porque ao se agradar no Senhor, também tem que entregar todos os projetos pelo qual esse destino vai ficar como peregrino nessa terra. Então agrada o Senhor, satisfará o desejo do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Fará o quê? Sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. E ele diz, versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. No versículo número 11, ele fala, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. No versículo número 16, mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Quando Davi fala mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, ele não está dizendo é melhor ser pobre do que ser rico, não. Não, ele não está dizendo isso. Ele fala que mais vale o pouco do justo que age com justiça, aquele que trabalha de forma legal, de forma moral, de forma imparcial, onde ele dá exemplo de moralidade, legalidade, impessoalidade, publicidade, onde é uma pessoa exemplar em todo o seu trabalho. Então, quando ele ganha pouco pela forma como ele está trabalhando, e o outro vem ganhar muito de forma errada pelo qual está fazendo, ele diz nesse momento para o versículo
16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Versículo 18. O Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. 19. Não serão envergonhados no dia do mal, e no dia da fome se fartarão. No versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. No versículo 23. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. No versículo 24. Se cair esse justo, a palavra fala que ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, o Senhor o protege e o segura e o levanta, o Senhor o ergue. E versículo 25, Davi vai dizer assim: fui moço e já sou velho. Nesse texto nós estamos vendo que o salmista, ele está escrevendo esse salmo já com uma certa idade. É um ancião falando para Israel, dizendo assim para o povo de Israel: fui moço e já sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Davi, ao tecer esse salmo, compor esse salmo, nós temos que lembrar que aqui ele está falando com o povo de Israel, que é aquele povo da nova aliança, aliás, daquela aliança que o Senhor Deus fez com a arca da aliança dele, e que esse povo possuirão a terra. A gente vai ver, parece que é Deuteronômio capítulo 15, Deuteronômio capítulo 15, vamos aqui, irmãos, Deuteronômio capítulo 15, capítulo 15, versículo 3, ele diz assim, que é o ano da remissão. O ano da remissão, as pessoas faziam empréstimos, mas depois de 7 anos poderiam ser perdoados por aqueles empréstimos. Comparado aqui conosco, antigamente nós podíamos fazer empréstimo aqui no Brasil, e não sei se hoje funciona ainda, e se durante 5 anos nós não pagássemos, nós seríamos perdoados, nós sairíamos do SPC. Mais ou menos o que acontecia aqui, só que eram 7 anos de remissão. Ele vai dizer: do estranho pode exigi-lo, mas o que tiver em poder teu irmão, quitá-lo-ás. Mas no versículo 4 diz o seguinte: para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuir. Então o povo de Israel não podia ser pobre, porque aquele é sinônimo de maldição. Por isso que aqui Davi vai dizer para eles que eles não podem, que ele foi velho, agora é moço, foi velho, agora é moço e está vendo, e nunca viu o justo mendigar o pão. Nessa característica que ele está dizendo. E ele fala no versículo 28, pois o Senhor ama a justiça e não desampara dos seus santos, serão preservados para sempre. No versículo 29, o justo herdarão a terra e nela habitarão para sempre. No versículo 30, a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No 31, no coração tem ele o quê? A lei de Deus. E os seus passos não vacilarão, porque antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas o Senhor não os deixará nas suas mãos. Ele fala que o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o 33, mas o Senhor não deixará em suas mãos, nem condenará quando for julgado. Quando tiver um julgamento do justo, o Senhor, aquele julgamento que é em secreto, o Senhor vai lá e coloca a causa dele e faz com que ele venha, a justiça dele venha como o sol ao meio-dia, como ele tem dito anteriormente. E ele fala no 34, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele deixará como possuir. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuir a terra. Presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. No 37, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. E no 39 ele vai dizer, vem do Senhor a salvação do justo, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. E para finalizar, meu irmão e minha amada irmã, ele vai dizer, o Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Nós temos que observar que aqui, como Davi está falando, para os justos, para aqueles que vão possuir a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, essa é a promessa para eles. Mas não significa que essas promessas não se estendem para o nosso dia de hoje, até se estendem. Mas nós temos que colocar, segundo João Calvino, colocar pelo menos alguns parâmetros. Parâmetro número 1. Cristo vai nos dar um exemplo de uma parábola, onde tem Lázaro, o pobre, e tem um rico. Lázaro era pobre, porém era justo. Então, nós temos esse parâmetro, como temos o parâmetro de rico. Nós temos José, que era de Arimateia,
que era um rico, um senador, um homem importante lá na religião dele lá, naquele momento que ele pegou o corpo do Senhor e enterrou. Então nós temos também Barnabé, que era um homem muito rico, que também entregava aos pés dos apóstolos tudo que ele tinha vendido. Então o que é que nós podemos concluir com isso? Que os ricos e os pobres sempre existirão. E que o Senhor, Ele vai abençoar o justo e vai dar o justo o necessário para que ele se mantenha. E se por acaso o Senhor der para o justo mais do que é necessário para que ele se mantenha, é porque esse justo, para o Senhor, ele é um dispenseiro de Deus, onde ele vai ter que pegar aquela parte que sobrou e repassar para que mantenha a casa do Senhor e mantenha o servo do Senhor, como os irmãos de Jerusalém faziam com as viúvas, né? Nós tínhamos as viúvas que eram helênicas e tinha as viúvas judaizantes, que elas eram bem tratadas na casa do Senhor, que ali ela não mendigava o pão, que elas eram bem tratadas. Então, irmãos, no próximo capítulo nós estudaremos o Salmo capítulo 38, que tem por título Arrependimento do Pecador. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Amém.